Talvez você não esteja percebendo, mas o seu jejum intermitente, ao invés de te emagrecer, está te engordando. Você não sabia dessa, né? Mas eu vou te explicar logo depois da vinheta. O que muitas pessoas imaginam é que o jejum intermitente é a salvação da lavoura e que só fazer ele já vai garantir para você o emagrecimento perfeito. Isso não é real. Na verdade, o que vai acontecer é de que você vai ficar em jejum e vai passar uma bela fome se você não souber fazer a coisa corretamente. Mas André, o que é o jejum? O jejum é você ficar um período sem se alimentar e depois passar um período se alimentando. É o jogo do não se alimenta e depois se alimenta. Geralmente, o jejum intermitente ele é feito entre 8 e 16 horas e o restante desse tempo para completar o dia, ele vai ser de período alimentado. Se você quiser saber um pouco mais sobre jejum intermitente, eu tenho um vídeo aqui que eu faço algumas outras considerações sobre o jejum. Mas nesse vídeo aqui, eu vou me concentrar em dizer para você por que ele está te engordando e por que você deveria fazer ele da forma correta. O que muitas pessoas fazem, e eu até gosto dessa estratégia, é de usar o jejum intermitente associado à dieta flexível. Essa é uma combinação maravilhosa, porque causa aderência à dieta. E muitas pessoas possuem, na sua maioria, a dificuldade de manter um plano alimentar por mais tempo. Isso é muito comum, porque o nome dieta meio que assombra as pessoas. Mas André, o jejum intermitente é onde eu vou ficar um período sem me alimentar. E nesse período me alimentando, eu posso fazer dieta flexível de qualquer forma que eu quiser? É aí que mora todo o perigo. Se você fizer o jejum intermitente e não fizer um plano alimentar que você consuma menos caloria do que você precisa para se manter vivo, você irá engordar. Sim, você irá engordar mesmo fazendo jejum. O fato de você ficar um período muito grande ou muito pequeno ou intermediário sem se alimentar não é garantia de gasto calórico 100% da sua gordura. Na verdade, se você errar a mão no jejum, você vai estar queimando a sua massa muscular que você tanto luta para conseguir na academia. Eu sei, calma, você está assustado agora, porque talvez você acreditava que devia fazer jejum intermitente, low carb, low fat, low não sei o que, e não é isso que acontece. Já existe uma gama de estudos científicos que comprovaram que uma dieta hipocalórica, ou seja, com menos calorias do que você precisa para manter o seu dia, é tão eficiente quanto uma dieta hipocalórica associada ao jejum. Deixa eu te explicar um pouco mais. Se você fizer um plano alimentar hipocalórico e não fizer jejum intermitente, você vai obter basicamente o mesmo resultado de emagrecimento do que se você fizer essa mesma dieta utilizando o jejum. André, então por que eu usaria o jejum nesse sentido? Eu usaria o jejum para controle alimentar. Eu vou te explicar usando um exemplo que é meu, mas para que eu possa usar o meu exemplo, eu quero pedir o teu like nesse vídeo e que você se inscreva aí embaixo. Vamos lá, eu tô trazendo um conteúdo que provavelmente você não vai ver nesses canais aí que ficam colocando na tua cabeça que o jejum intermitente é legal. Então, chega na voadora aí no se inscrever para você fazer parte da comunidade Pensando Fitness. Mas voltando para o nosso assunto aqui, eu quero usar o meu exemplo para que você entenda como dieta hipocalórica pode ser usada com ou sem o jejum. No meu caso, eu utilizo para controle alimentar. Porque, André, eu fico das 10 horas da noite, entre 9 e 10 horas da noite, para ser mais preciso, até as 10 horas do outro dia sem me alimentar. Isso vai dar um total de 12 horas. André, beleza, você faz o jejum de 12 horas. E as outras 12 horas, o que você faz? Eu divido as outras 12 horas em 4 horas. Ou seja, 10 horas da manhã eu faço o meu café da manhã, eu faço o meu de jejum, na verdade, minha primeira refeição. Às 2 horas da tarde, quando eu retorno da academia, eu treino por volta do meio-dia. Então, quando eu volto às 2 horas da tarde, que eu chego em casa, organizo o meu almoço, eu almoço. Às 18 horas, eu faço a minha terceira refeição do dia. E às 21 ou 22 horas, aproximadamente nesse horário, eu estou fazendo a minha última refeição. Ou seja, eu faço 4 refeições ao dia, de 4 em 4 horas,
em um período de 12 horas, que é o meu período alimentado. André, por que você faz isso? Porque se eu ficar me alimentando fora desses horários, talvez eu sinta a necessidade de comer um pouco a mais e acabe extrapolando ali o que eu deveria consumir para conseguir perder gordura, já que esse é o meu foco atual. Eu quero perder minha gordura, principalmente a gordura abdominal, e para conseguir atingir ela, eu tenho que fazer esse plano alimentar para vir reduzindo gradativamente ao longo das semanas, para que eu consiga ter aderência à dieta e aderência à perda da gordura. Mas André, então beleza, você usa como controle. Existe algum outro benefício que você está se valendo do jejum? Sim, tem vários outros benefícios, mas como eu disse para você, não é exatamente o foco desse vídeo. O que eu quero explicar é por que você faz o jejum intermitente e ainda assim não viu resultados expressivos na balança. Caso você tenha visto, tudo bem, mas a maioria das pessoas acabam não conseguindo ver esse resultado. E eu vou te explicar agora com 2 termos que você talvez nunca tenha ouvido falar. O primeiro deles é as calorias invisíveis. Aí você vai dizer assim, caloria invisível? Nunca ouvi falar realmente. Caloria invisível é você imaginar o seguinte: você calculou toda a sua alimentação ou o seu nutricionista calculou ela para você e o seu foco agora é seguir aquele plano alimentar do seu nutricionista. Mas aí ele passou para você 3 ovos no café da manhã. E aí você, como é uma pessoa fitness, pegou a frigideira, colocou um fio de azeite extra virgem e aqueceu ele, colocou seus ovos e mexeu. Só que você não dosou quanto de azeite você colocou, ou você deu aquela caprichada no azeite para não grudar nada, né? Só que o que você não sabia é que cada grama de azeite que você colocou na frigideira traz 9 calorias para a sua alimentação. Ou seja, se você colocou ali aproximadamente 10 gramas de azeite, você colocou 90 calorias para dentro do seu corpo. Até aí, nenhum problema. 90 calorias, se você der uma caminhadazinha aí, subir o primeiro andar do teu prédio, já vai dar uma melhorada. Só que aí você fez o seu almoço, né? E no seu almoço você deu aquela azeitada na salada, colocou aquele molhinho. Ah, André, mas o meu molho é 0 sódio, mas ele não é 0 calorias. Aí você colocou azeite, colocou mais o molho na sua salada e ainda teve que dar aquela grelhadinha no teu frango, né? Aí o que você colocou? Uma manteiguinha para poder dar uma grelhadinha no teu frango. E aí você tem mais azeite, mais molho, mais um pouco de manteiga e ali no lanche da tarde, que era só um pão com ovo, aí você colocou aquele requeijãozinho para dar só uma graça, mas foi só uma graça mesmo, nada demais. E aí depois você fez o seu jantar e talvez você tenha usado alguma das estratégias do almoço. Se você for fazer os cálculos direitinho, lá no final do seu dia, ao invés de você comer, por exemplo, 2.000 calorias, você comeu 2.500, 2.600. Isso se você não pesou na mão. Se você pesou na mão, talvez você tenha chegado até as 3.000 calorias. 1.000 calorias só de calorias invisíveis. Eu sei. Agora você está começando a ficar preocupado, né? Olhando assim, caraca, o que eu botei no meu almoço? O que eu botei no meu café da manhã? Calma. Esse é um alerta para que você comece a prestar atenção no que você está colocando no seu prato ou em quais são os adicionais que não estão previstos no seu plano alimentar. Só isso já vai te ajudar demais. Logo em seguida também tem o caso do terror alimentar. Isso pode estimular você a um episódio de compulsão. André, como assim um episódio de compulsão? E isso foi causado por terrorismo alimentar. As pessoas chegaram para você e disseram assim, não pode comer pão francês. Aí você fica morrendo de vontade de comer pão francês. Aí chega de tarde no seu trabalho, as pessoas estão lá comendo pão francês com queijo e presunto. Presunto não, presunto é embutido, você não pode comer. E aí você tá vendo todo aquele cenário em torno de você, morrendo de vontade de comer, quando na verdade você pode comer. Sim, muitas pessoas ficam fazendo esse terrorismo alimentar do pão, do leite, do não sei o que. E gente, é um alimento. Sendo bem calculado na sua alimentação, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas esse terrorismo alimentar fica batendo da sua cabeça e você fica naquela questão, pô, será que eu tô comendo realmente certo? Será que eu não tô? Talvez você esteja vendo esse vídeo agora e lembrando das calorias invisíveis e ficando assustado. E aí daqui a pouco você sobe na balança e não perdeu nem 100 gramas de gordura. Aí você fala, não vou fazer mais essa porcaria não, eu vou me embora chafurdar na lama e compra uma coxinha, uma garrafa de Coca-Cola, bebe tudo, come tudo e volta a engordar muitas vezes mais peso do que você tinha anteriormente no início do processo. Isso é absolutamente comum, porque você pode comer muita coisa. O que você não pode é exagerar
ou não calcular isso dentro do seu plano alimentar. Para isso eu te indico fortemente a ajuda de um nutricionista para que ele possa acompanhar você. E se você quiser fazer o jejum intermitente ainda assim para controle alimentar, para que você consiga ter todos os benefícios também do jejum, eu aconselho você a ver o vídeo que eu deixei aqui no card para você, onde ele vai te informar se você pode ou não fazer jejum intermitente todos os dias. Esse vídeo ficou muito legal e vale a pena ser assistido. No mais, eu espero que você tenha entendido até aqui como você deve colocar o jejum no seu dia a dia, os motivos em torno dele e muito cuidado para você não estar comendo além do que você deveria por causa de calorias invisíveis ou porque você encheu o saco mesmo de fazer essa dieta maluca e tá a fim de comer a sua coxinha ou a sua pizza. Muito cuidado com a alimentação, ela é muito séria e vai te ajudar demais a ter uma estética muito mais bonita. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abração, valeu e fui. Tchau!